Acho que agora vai. A gente Foi? já vai também agora. Aí? Isso, agora deu tudo certo. Então a gente já vai entrar também no Face. A gente já tá ao vivo no Facebook também. Que legal. Muito jóia. Ah, a gente tinha que talvez deixar habilitado, só agora na entrada, por uns 5 minutinhos, a gente deixar habilitado os comentários. Depois a gente colocar a caixinha de pergunta, aí as pessoas vão mandando as perguntas ali, conforme eu for falando, pra gente se orientar direitinho. Beleza. Deixa eu só afastar para trás aqui o Celildo. Deixa eu me inclinar para trás também. Aí. Ah, aqui eu saio daqui, oh, meu Deus. Sai de um, sai de outro. É uma loucura. Agora ali tá melhor. Eu vou tirar minha câmera daqui, será? Se eu tirar minha câmera do computador, desaparece? Eu acho que você desaparece. Desapareceu. É. Não, mas não tem problema para onde você estiver olhando, não. Não tem problema, não. Então tá. Tranquilo. Uma olhadinha aqui, uma olhada ali, a Kelly, mas tudo bem, não oi. Tá todo mundo, tá tudo certo. Beleza. É um prazer enorme conhecer vocês. Que legal. Sou fã de carteirinha, já tô no YouTube. Onde é que eu tô mais? Meu Tô no Deus. Instagram. Já tô em tudo que é buraco. Só não tô lendo os livros, que não chegou na minha porta. Vou pegar o livro que eu tenho. Certo. Então, pra gente é um prazer também, né, Kevin? Pra gente é um prazer mesmo a gente poder ter essa oportunidade. A gente tá tendo essa oportunidade de trocar essas ideias e experiências aí. A gente chegou a ver alguns materiais, né, mais no sentido acadêmico, que há algum tempo, muito tempo, Saulo Xavier, mas a gente não sabia quem que era, né, de quem se tratava, mas depois que a gente começou a ter um contato nas redes sociais aí, a gente conseguiu ainda perceber esse trabalho excelente que você desenvolve aí, esse chamado, você, toda a sua família. Então, a gente ficou mais apaixonado ainda, antes pelo trabalho, agora pela pessoa. A gente fica muito feliz de poder ter esse contato aí, a gente poder conversar um pouco e sanar algumas curiosidades que a gente tem aí com relação a essas missões transculturais, né? Legal. Prazer, bem-vindo quem está entrando. Radaí Felipe, professora Radaí Felipe, Deus abençoe. O pessoal que está chegando aí pelo meu Insta. Tomara que não entre tailandês hoje. É um prazer enorme, gente, de estar aqui. E assim, tipo, já fiz live com todo mundo. Eu só não fui para live do sertanejo ainda. O resto já acertei de um bocado de coisa. Mas assim, eu estou muito feliz de estar com vocês. Eu já estou assim, passei por esses quase 4 anos fora, né? Quase 3 anos fora, na verdade. Fora do Brasil, assim, foi. Eu não sabia mais como é que estava essa área de Ministério Consulto, né? Assim, como é que estava esse trabalho, o pessoal, essa dedicação e tudo mais. E assim, eu estou muito feliz de ver que não parou, não morreu. Paulo, e deixa eu te perguntar, Glória né? Como que foi, deixa eu só perguntar, aproveitando esse gancho, como que foi nessa sua volta para o Brasil, depois desse tempo, né, em missões em outro país, como é que foi a sua reação, a primeira reação, né, quando você chegou com relação ao trabalho em si do Ministério com Surdos, que já tinha aqui no Brasil sendo desenvolvido, né? Então você disse assim que conseguiu perceber que não tinha acabado, né? Mas como que foi sua reação aí? Mudou muita coisa nesse tempo que você ficou fora? Mudou. Mudou muita coisa pro bem. Graças a Deus, assim, eu estou vendo muita coisa positiva. Quando eu saí do Brasil, 3 anos antes de eu sair do Brasil, foi quando a gente começou a falar de missões com surdos. Nos eventos de missões no Brasil, começaram a inserir ali a pauta do surdo, o surdo aparecer mais e tal.
Aí foram uns 3 anos, mais ou menos assim, com um esforço mais ou menos em 5 anos, mas foram 3 anos mais intensivos, assim. De 2013 até 2016 teve mais essa intensidade de participação efetiva do tema, né? Nos eventos, né? E isso parece que acordou, o pessoal acordou. Quando eu voltei, às vezes que eu voltei apenas para traduzir, para participar da equipe de tradução, né? De dar suporte à equipe de tradução da Bíblia pelo DOT, era sempre um impacto muito grande, porque eu via gente assim, nossa, eu começando no ministério na minha igreja, mas é muito importante a tradução da Bíblia. Então, assim, ninguém nunca... Na minha geração, a importância era ter obreiro para interpretar, para evangelizar o surdo. Aí agora, quase 20 anos depois, a importância é queremos ter a Bíblia em Libras. Então, essa é uma luta que eu vejo que, graças a Deus, mudou para o bem. Hoje todo mundo quer, graças a Deus, aleluia. Todo mundo quer a Bíblia em Libras, a Bíblia, quer mesmo. E isso é muito bom. E quando eu voltei, o impacto maior que eu senti foi assim, nossa, não tem mais uma denominação que manda, por exemplo, entendeu? Na geração passada, o esforço era muito maior, destaque de uma denominação cristã protestante no Brasil, né? Agora, todo mundo quer envolver, desde 2019 ou 18, meu Deus? Acho que 18, né? É 18? Isso, a eleição que virou 18, né? 17 para 18, 18 para 19, não sei. Acho que foi 18 para 19, né? Que o presidente mudou, acho que é isso. Aí, com o episódio de nossa primeira dama, graças a Deus, aquilo ali mudou muita coisa. Meu telefone não parava na Tailândia, você não tem noção. O pessoal era de madrugada, eu estava dormindo ainda, 4h30 da madrugada, o povo, acorda, assiste ao vivo, o que está acontecendo? Eu tomei um susto, achei que estava morrendo, e era a transmissão ao vivo. Eu comecei a chorar. Quando eu vi aquilo, eu chorando. Eu estava de férias com a família, lá na Tailândia, e aí eu assistindo aquilo ao vivo, digo, meu Deus, eu vivi para ver isso. Eu vivi para ver isso. Isso é impressionante, assim, isso é muito legal. Mas eu me lembro quando eu desci em Guarulhos agora, recente, vindo em novembro, quando eu pisei, eu falei, não tem mais volta. Não tem mais volta, não. Eu estou aqui mesmo. Agora eu não venho só para o DOT. É a primeira vez que eu estou vindo que não é só para o DOT. É para passar realmente um tempo considerável por aqui. É um pouquinho... Dá uma angústia ver, que você fica doido para voltar. Deixa eu te perguntar, igual você falou, né? Era um desafio aí no Brasil já, né? Esse pensamento aí com relação a só formar obreiros, evangelizadores, para trazer a mensagem para o surdo e não nessa questão de fazer a tradução da Bíblia em Libras. E quando você foi para a Tailândia, como que estava sendo desenvolvido o trabalho lá? Era recente? Você teve muitas dificuldades nesse sentido, linguístico, da cultura? Como que foi? Assim, quando eu saí daqui do Brasil, no processo de saída, eu tive contato com uma família de missionários de lá de Bangkok que desenvolviam um trabalho com surdos. E, assim, eles tinham visão de tradução de Bíblia, mas ainda não estavam traduzindo Bíblia lá. E o projeto de tradução da Bíblia para a língua de sinais tailandesa começou em 2016, em dezembro de 2016, quando eu cheguei. Começou o projeto lá, pela Sociedade Bíblica. E aí, tudo estava nos ministérios consultos muito assim, anos anteriores de 2016, alguns anos antes, discutindo sinais, pensando nesse aumento, nessa formalização dos sinais cristãos, por causa da cultura budista, para não ter palavras no tailandês que são de contexto budista mesmo. Peraí, budista. É assim, sabe? Acho que é isso aqui. Que era aqui. É aqui. Budista. P no peito e B aqui, ó.
Esse é o tailandês e budista. Aí, o que aconteceu? Lá, quando a gente está indo para o campo, a gente tem que pensar bem o projeto, organizar direitinho. Eu nunca imaginei que eu ia trabalhar com surdos no campo. Mas eu sabia Mas aqui no Brasil você já trabalhava com surdos, né? Que não ia ter sido esforço inteiro. Uhum. Já, eu comecei a trabalhar. Mas o seu objetivo principal indo para missões não era o surdo. Ah, sim, tá. Uhum. De imediato, não, era tradução de Bíblia. Sempre foi área de tradução de Bíblia mesmo. Assim, mesmo quero trabalhar com tradução de Bíblia, quero me capacitar para isso, quero formar tradutores, eu quero trabalhar com equipes locais que estão traduzindo, precisam de obreiros de tradução para dar uma força. Eu sempre pensei nisso. Nunca também tive pretensão de fazer nada heróico, não, sabe? De grafar a língua, pegar a língua que não tem alfabeto, ABC, pegar e fazer tudo, registrar tudo. Não, nunca pensei nada disso, não. Até porque eu sabia que isso demanda muito tempo, que você tem que ter muito cuidado e escolher muito bem. E eu estava indo com as filhas. Então a gente tinha que pensar na escola, tinha que pensar onde é que ia estudar. Por isso que a gente não foi para os cantos heróicos. Nossas filhas não eram as duas pequenas. Eu não podia ir com a tribo ficar lindo, maravilhoso, porque minhas meninas não estavam em idade escolar. Entendeu? Aí a mais velha com 8 anos, a mais nova com 9 meses. A gente chegou assim. Nessa chegada lá, esse casal, eles queriam fazer uma surpresa para mim. E foram me buscar no aeroporto. Eu, sem noção, perdi o contato. Não liguei a internet na hora achando que iam clonar meu celular. Aí fiquei lá no aeroporto. Aí começou a ter descompensação do horário, a cabeça, muita dor de cabeça, confusão. E acabou que a gente se desencontrou. E depois, no domingo seguinte, eu consegui ir até eles. E eles começaram, assim, deixar muito ali, ó. Não, você vai observando, você é missionário, você acabou de chegar, fique calmo, fique tranquilo, para lá. E eu querendo interagir com a Surdolândia já da igreja e tal, e tudo mais, e ali, de boa. Aí a família toda foi. Só que no processo, a minha filha mais velha não se adaptou. Porque ela não falava muito inglês. A igreja era 100% tailandesa por a ênfase de trabalho. Mas o público era bilíngue. O culto era todo traduzido para o inglês, era trilingue, na verdade. Era tailandês, pregado, traduzido para o inglês e depois traduzido para a língua de sinais. Tudo junto. No meio, durante o culto. Era loucura. Porque eu ficava todinho, não sabia onde é que eu olhava. Você olhava para a língua tailandesa, você olhava para o inglês e você escutava o tailandês. Eu não sabia ainda Thai. Comecei a fazer Thai em março de 2017. Bem-vindo, Valdir. É que enfim. Vou te ver. Valdir Balbuena, eu acho. Não, dele é esse aqui, eu acho. E aí, o que aconteceu? Nessa chegada, o desafio foi muito grande. Porque começou a haver um processo assim de eu tentar muito forte durante uns 6 meses, tentando vincular esse ministério, até que chegou um momento que a liderança falou assim, olha, você tem que batizar aqui, ser nosso membro. Eu falei, opa, só um instante, desculpa. Oi, Fernanda, bem-vinda, querida. É a Fernanda, bem-vinda, Fernanda. Então, eu entrei em parafuso, que eu pensei, o que eu vou fazer agora? Eu já sou batizado, eu sou presbiteriano, eu não sou de uma denominação pentecostal, nem de uma batista regular. E ele queria que eu fosse membro da igreja para trabalhar com ele. Aí eu, opa, como é que eu vou fazer? Porque eu, como missionário transcultural de uma agência missionária, eu não tinha necessidade de fazer isso. Não era obrigatoriamente necessário fazer isso. E aí a gente começou a pensar e percebeu que, na verdade, o que parecia um projeto missionário para abençoar o país era algo mais restrito, né? E eu não sabia. Era. E aí a gente começou a ir para uma igreja mais internacional,
E nesse processo a gente descobriu que essa igreja internacional tinha um projeto social perto do centro histórico da cidade, com pessoas pobres. Minha mulher visitou, nessa visita ela viu uma obreira que trabalhava com surdos, e ela passou meu nome. Eu já fui convidado para pregar. Já foi completamente diferente a abordagem. A abordagem já foi, como é que você pode nos ajudar? Quando eu cheguei, tinha 40 pessoas em situação de rua. Diversos níveis da situação de rua. Pobre mesmo. O desabrigado, o analfabeto e a pessoa saindo da rua, começando a aprender a ler e escrever, ter seus documentos e começando a alugar sua casa e começar a trabalhar. Então a gente tinha todo o perfil possível lá. Isso mudou muita coisa. O missionário teve que pôr a viola no saco, fechar, guardar e aprender com o campo, entendeu? Porque a gente chega, Gisele, no campo achando que a gente já está pronto, né? Para trabalhar. Não, e foram 10 anos para eu chegar. 10 anos. 10 anos estudando. Aí eu cheguei, não, já estudei demais, ótimo, beleza. Primeiro eu levei na cara porque eu não sabia tailandês, ninguém falava nem comigo. Foram 3 meses só. Seguia. Eu, eita, agora que eu sou surdo, glória, aleluia. E aí depois comecei a aprender tailandês. Aí vai, Harika, que é oi. Aí o oi, tá, língua de mestre tailandês é a mesma coisa. Oi. Aí você acha que eles falam oi, você já vai. Oi, oi, assim. Aí depois que você vai tendo muito contato com eles, aí já abraça, já beija, já agarra todo mundo. Então, assim, eu cheguei devagarzinho e depois virei filho, né? Então, assim, foi uma delícia. Mas, aqui no Brasil, você tem uma ideia, quer dizer, o meu desafio maior, quando eu comecei, estava lembrando, né, falar para ti, assim, nossa, desafios no Brasil, como é que foram isso? Aqui no Brasil, Gisele, eu comecei em 2002, época da Libras nascendo, na lei da Libras, aquela coisa toda. E aí a Carla está perguntando quanto tempo eu aprendi a língua de sinais na Tailândia. 7 meses eu aprendi a falar a língua oral. Depois, em 1 ano e meio, eu aprendi sinais na Tailândia. E aí, o que é que aconteceu? Em 2002, a minha igreja tinha 3 turnos. 3. Que ia todo domingo. Um mais velho, mais assim, bilíngue, mais bem apessoado e tal. E outra galera assim da geral. Vendedor de salgadinho de bicicleta, e o outro que a mãe escondia em casa. Eram 3, né? O que me ensinou sinais era o vendedor de salgadinho de bicicleta. O cara lá pegava o mesmo busão para voltar para casa, todo mundo. Aí, esse daí foi o que me trouxe a realidade do surdo, que é o Glauber. Nossa, eu morro de saudade dele. Meu desafio foi entender que a igreja nem sempre está pronta para surdo. Sabe o que eu fiz? Uma loucura? Eu te contar essa história. Sabe o que aconteceu? Um dia estava tendo louvor, a intérprete estava interpretando louvor no culto normal. Aí sabe aquele louvor de dízimo que você fica interpretando, vai para trás, vai para frente, vai para trás, vai para frente, para a pessoa não cortar você? Foi. Aí chegou um irmão, nesse dia eu fiquei doido. Eu fiquei assim, eu não aguento, vou fazer uma coisa aqui para ninguém atrapalhar essa interpretação. Eu não puxei o braço do homem, o homem foi passando assim, cortando, peraí, mano. Ele olhou assim, por favor. Nossa, eu morri. Aí a líder do ministério, calma. Não é assim não, pera, relaxa. Eu ficava indignado. Eu digo, como assim? Ela tá me atrapalhando, não passa no meio não. Assim, olha como é que eu comecei. Causando na igreja. Né? Aí eu ia pro louvor, aí eu interpretar o louvor lá, menos, não precisa fazer. Ser instrumento de Deus. Eu não tava nem aí, mano. A igreja batista, não batia nem palma. E eu lá, empolgado, né? Então, assim,
todas essas coisas no início, que são coisas que você vai ter que adaptar, ajustar e tendo que... E eu acho, Saulo, também, desculpa te cortar aí, mas que muitas pessoas acham que o maior desafio é na questão da língua. Mas aí você vai perceber que vai além disso, né? Nossa, já perguntaram para mim, que é aquele ali que está se requebrando na frente da igreja? Nossa, demais. Demais. Aí, assim, eu interpretava de toga, quando eu ficava o coral todo de toga, eu interpretava o coral de toga. Luvinha branca, fui da época da luva branca, fui. Interpretava inspiração musical, era este, de lei. E aí, quando passou essa época, foi que eu percebi que o desafio ainda era maior. Porque além do surdo ser aceito na igreja local, quem ia falar de vocação para ele? Quem ia falar que ele é chamado? Igual eu também sou. A minha esposa, hoje minha esposa, que na época era minha amiga, eu fiz com ela um curso de missões. Porque é aquela coisa, eu amava surdos, amava libras, amava comunicação, mas eu não tinha noção de missões. Missões era o evento do mês da igreja para mandar o dinheiro para... Algo muito abstrato ainda, né? Muito longe. Não tinha nada. Aí minha mulher me deu a aula, fui aluno dela, e ela começou a me fazer enxergar que o ministério com surdos é um ministério como qualquer outro ministério que a gente tem na igreja. Eu já escutei que o ministério com surdos era, tipo assim, a geladeira da igreja, era uma igreja à parte. Escutei tanta coisa disso. Aí o que aconteceu? Nessa fase, eu parei. Parei de sinalizar, parei de ficar, sobrecarreguei demais no ministério, tive dor no corpo e tudo, eu parei. Aí fiquei uns 3 anos, mais ou menos assim, muito devagarzinho. Aí o pastor, que foi um dos plantadores do ministério na minha época, mudou de igreja para fazer a plantação de uma nova igreja. Aí ele falou, o intérprete é você. Aí mudou minha vida. Porque aí eu entendi o que era um chamado missionário na igreja local, na realidade local. Saulo, então esse chamado, esse entendimento do chamado, e aí foi na prática mesmo que você sentiu isso. Não foi algo sobrenatural, não foi nada... Claro. Teve uma parte assim íntima com Deus. Depois de 15 dias que eu tinha convertido, eu estava indo para a faculdade, tinha acabado de passar na faculdade, no vestibular. Aí eu estava indo para a faculdade, para a secretaria, e eu estou assim, andando alto, assim, faz um sopro, assim, meio altão no meu ouvido, assim, você vai comunicar minha palavra às nações. Eu falei, foi aqui, por isso que eu estou fazendo jornalismo, entendeu? E aí foi daí que eu brinquei com isso assim, o tempo inteiro, mas foi a partir daí que eu entendi que eu tinha uma responsabilidade. Então eu nunca quis ser o substituto do William Bonner na Globo, nunca. Eu sempre entendi que comunicação era para o ser humano, é para ser algo social, para ajudar, para esclarecer, para trazer luz e tudo mais. Daí, o que aconteceu? Eu passei 5 anos para entender o que era missão. Foram 5 anos. Eu tive esse chamado, mas não sabia o que era. Me envolvi com surdos e aí foi quando eu casei que eu fui para missões aqui no Brasil. Saí do Nordeste para o Sul. Aí nessa caminhada foram 10 anos rodando pelo Brasil. Assim. E daí depois que eu fui para a Tailândia. Então, quando você vence essa ideia da igreja local, esse conceito de que o surdo não... Nossa, o surdo está chegando na igreja. Você vence isso, aí você tem o passo a mais. Que é fazer o surdo ser compreendido como um ser humano chamado. Deixa eu te perguntar, só aproveitando aí também, né? A curiosidade vai aparecendo.
Por exemplo, quando... deixa a Karen fazer essa pergunta. Faz aí. Tem pergunta? Não, vamos lá. Você falando, né, nessa questão de igreja local aí, no começo, os desafios aqui no Brasil, né, que você estava sentindo. Essa questão, por exemplo, você comentou que em alguns locais o pessoal falava, é uma igreja à parte, uma igreja separada, o trabalho com surdos, né? Mas também, em paralelo, também tinha aquela ideia de uma igreja só para surdos também, né? Teve um movimento muito forte nesse sentido na década de 90 aí, muito forte nesse sentido. E aí a pergunta né? Como que foi para você quando você chegou na Tailândia? Qual que era a linha de trabalho que era desenvolvida lá? Era no sentido de uma igreja inclusiva, né? Ou nesse sentido uma igreja somente para surdos? Como que era essa questão aí? Eu vi dois modelos. Eu tive acesso a dois. O Ministério com Surdos na Tailândia, ele não começou na capital. O Ministério com Surdos começou no norte do país. O finalzinho de lá do norte do país é assim, ó. É difícil pra caramba fazer, que esse dedo levanta só esse, e você faz assim, ó. Como é que é? Assim. Nesse dedo do meio aqui, ó. Você puxa aqui. Que é Chiang Mai, é o nome da cidade lá. Chiang Mai. Aí, esse sinal é a cidade menor, é a segunda maior cidade da Tailândia, mas o Ministério com Surdos começou plantado por missionários norte-americanos, que trouxeram a cosmovisão do Ministério com Surdos da Igreja Norte-Americana, muito mediado pela ASL, para lá, para o norte. Aí, uma das surdas se converteu, desceu para a capital. Aí foi plantando o ministério na capital, lá em Bangkok. Aí o que aconteceu? Há 20 e tantos anos atrás, a líder do ministério da gente lá de Tomburi começou a trabalhar com surdos. Aí são duas escolas. Essa escola da igreja, que é uma congregação de uma igreja maior, mas é uma igreja toda para surdos, e essa outra igreja que eu vi na capital, que era muito famosa, muito conhecida na região dela, mas era uma igreja inclusiva, acessível. Tinha a realidade ouvinte e a realidade surda. Então era literalmente duas igrejas, uma parte da esquerda que toda ouvinte, a parte da direita toda surda. E assim era esquisito. Eu olhava aquilo ali, primeiro que eu não entendia nada. Eu cheguei na chegada, mas eu gostava da convivência dos surdos, que era vinculada ao esporte. Então, era evangelismo esportivo, competição, acampamento, muita coisa de esporte. Lá com os surdos depois, tempo depois, um ano depois, lá com os surdos carentes, não era nada disso. A ênfase era, eu quero estar com Jesus. Eu quero sobreviver com Jesus ainda. Eu quero estar com Jesus quando eu voltar para a rua, para mendigar. Entendeu? Que eles iam vender, trocado, pedir dinheiro. E a gente tentava toda a vida. Não, você tem uma ideia, teve um dia que ela pregou sobre não pegar o que é seu. Você não pode pegar o que não é seu. Se não é seu, não pegue. Eu falei, mas isso é tão básico. Para quem está na rua, isso não é básico não. Aí eu levei, eu falei nada. Eu ia falar, quieta, porque isso daí eu não vou nem falar nada. Só observa, vai vendo. Aceita que dói mesmo. E aí foi quando eu percebi que Deus estava mudando a minha estrutura. Por quê? Eu saí do Brasil com 15 anos de ministério. Eu saí do Brasil ciente de que não era a saída ter igreja em Libras. Resolve, mas não resolve tudo. Não era a saída ter só surdo falando surdo, bateria surda, o louvor surdo, a pregação é surda, credo. Eu ficava assim, que isso? Não. Tem que estar junto, igreja, todo mundo. E aí, nessa época, eu vou para Tailândia. Quando eu chego lá, a igreja que me recebe para trabalhar é exatamente o oposto do que eu estava preparado. E aí, quando eu cheguei, meu Deus,
me lasquei. Porque eu pensei, agora, eu tenho duas escolhas. Eu vou criticar, eu vou achar ruim, ou eu vou conhecer. Como um missionário que tem que chegar para ter né, um instrumento, uma ferramenta de Deus para comunicar Jesus nos mínimos detalhes, eu tive que, por quê? Isso é método. O método que eu acredito que é correto para mim, no meu país, pode não ser para o país do outro. E não é porque o país do outro fala de um jeito diferente do método que eu acredito que é correto para mim, que ele está fazendo errado. Aí você fala, nossa, Saulo, mas você é de uma doutrina X. Eu sei. Mas antes de eu chegar e falar da doutrina que eu estou vinculado à minha realidade, eu tenho que entender a realidade do outro. Porque senão, o que é que vai acontecer? Eu julgo primeiro, sem conectar com a pessoa. Então eu percebi assim, eu sou presbiteriano. Eu estava em uma igreja que veio direto da fonte da Assembleia de Deus, internacional, aquela que veio lá da Suécia, sabe, Escandinávia. Enviou missionário para lá, na Segunda Guerra Mundial, plantou essa igreja que era a avó da igreja que eu servia. Imagina, veio da fonte. Então tinha o pacote completo do pentecostal clássico. A irmã líder, que é, para alguns conhecem como pastora, os irmãos da liderança que serviam na parte de diaconia, de recepção, tinha tudo. Todo mundo descalço, pé no chão, todo mundo com roupa simples, porque saiu da rua, então tinha aquela pompa toda, mas em dia de feira, estava lá a indumentária completa. Eu falei, gente, olha essa coisa linda, né? Aquilo que é tradição, aquilo que ela entende que é importante, ela segue. Isso muda muito e a eles nossa tinham visão, né, respeito Paulo? e reverência. Muito importante. Quando a gente Aprendi volta, né, com muda reverência. totalmente, né? A gente fala, nossa, às vezes eu sou tão ingrata a Deus por tudo que eu tenho, né? Muda muito a visão, né? Quando a gente vai pro campo, assim, se depara com essas situações, né? E a maior mudança que eu tive que encarar foi não ter ansiedade. Eu sou ansioso por natureza. Por pessoas, tal, eu sou ansioso. E eu não podia ter pressa por resultado. Então eu transformei toda a minha vontade de querer que eles fossem tudo presbiteriano na cabeça. A gente tá com essa mentalidade do brasileiro, de querer fazer que ele venha para mim. Não sou eu que tenho que ir para ele, não. É ele que vem para mim. Eu que tenho que é bom. Eu sou missionário, não é nada. Entendeu? Então, o que aconteceu? Eu veio na cara. Porque, assim, eu pensando assim, mano, tô perdendo tempo, rapaz. Não posso fazer isso, não. Aí eu comecei a lembrar dos meus estudos. Eu falei, gente, peraí. A gente não vai se guiar pela necessidade, mas a gente vai começar a fazer o quê? Eu comecei a semear dentro do culto, assim. Semear, que eu digo, é o quê? Quando eu tinha a oportunidade de falar, Bíblia. Paulo, falei, traduz eu aí, por favor. Plano de salvação todo dia. Você tem direito ao inferno, você não tem direito a nada, sua salvação não é porque você fez nada, é pela graça de Deus, não é por obra nenhuma, Buda não vale nada e tal. Menino, eles começaram a pegar isso. E durante o culto, os surdos começaram a evangelizar os visitantes. E começavam a falar assim, ó, sabe esse amuleto que você está carregando? Ele fica no chão que não vale nada, não. Eles falando. Sabe esse colarzinho seu aí, ó? Arranca. Joga isso fora. Não presta pra nada. E fazia assim, ó. Pisava e dizia assim. Porque se for o estrangeiro falando, mano, não pode. Que tem má conotação. Não tem uma leitura muito positiva. Agora, o tailandês e surdo falando foi uma bênção. 6 meses antes de eu ir embora, começou a ter conversão. Era gente morrendo, indo para Jesus, e gente vindo dizendo, eu não quero morrer sem saber por dia que eu vou, não. Meu amigo morreu, aquele lá não era daqui. Nossa, que lindo, Deus né? Que é a sempre chamou para ver que eu quero estar aqui também. né?
Só a palavra, E né? é que traz só isso. o evangelho que dá. Eu conheci lá uma mulher que todo mundo achava que ela era doida. Doida. Tipo assim, ah, não, perdoa, tadinha, tem problema mental. E eu falava, é gente. E ela ficava na recepção, e ela adorava minhas filhas, e ela sempre fazia alguma coisa. E o pessoal ficava muito escandalizado, alguns quando eu chegava, assim, porque eu já chegava abraçando. Eu chegava, abraçava, bom dia, não tinha dente na boca, às vezes estava tão ensaiado, eu não sabia se tinha pior, se não tinha, estava nem aí, eu abraçava. Meu filho, um dia, essa menina, que não é uma menina, é uma senhora de quase 70 anos, mas é bem baixinha, muito querida. Eles contaram a história dela para nós, que ela tinha tido uma filha, morava numa vila, a filha foi retirada dela, foi roubada, impedida de ficar com ela. E quando ela procurou ajuda com a polícia abusou dela. Então ela não podia ver um oficial, que ela ficava desesperada, ela entrava em pânico quando ela via um policial, ela ficava morrendo de medo de viver a mesma coisa. Eu não sei dizer que tipo de abuso foi, mas eu me lembro bem de falarem isso. Ela morre de medo de policial. Ela não quer nem saber disso. E aí, o que aconteceu? Um dia ela foi para a igreja, a liderança da igreja reuniu todo, colocou ela na frente, lavou os pés dela e se ajoelhou com a testa no chão, pedindo perdão para ela. E depois daquele dia, disseram para todo mundo que ela era a princesa da igreja, que Deus falava com ela, Deus falava mensagens para a igreja, palavras para a igreja a partir dela, pelo jeito dela, pelo coração dela, pelo envolvimento dela, aquela coisa toda. E aí, um dia eu pego ela ajoelhada no chão, orando, em língua de sinais. A que dizia que era doida. Estava sinalizando. Então, o que faltava mesmo orando em era a sinais, explicação, em né? sinais tailandeses. Conhecer a história da pessoa. Né? E aí, agora, quando eu fui me embora, ela não acreditava. Ela agarrou e chorava horrores. Ela não acreditava que eu ia me embora. Ela me chamava de filho. Aí eu era filho dela. Eu tinha idade para ser filho dela. E aí, no acampamento, ela brincava de cantar, pegava o microfone, ficava cantando. E aí, eu voltei. Quando eu voltei, eu recebo uma mensagem dizendo assim: hoje é o aniversário da tia Sara. Eu chamei de tia Sara. Sara, princesa, né? Aí o nome dela é um nome tailandês muito complicado de falar em português. E aí eu decorei como tia Sara. E aí, o que aconteceu? Nessa época, eles falaram assim, ela nunca comemorou aniversário, pois esse domingo vai ser aniversário dela. Fizeram uma festa, maior do mundo na igreja para ela. Gente, isso tudo é para mim, é para você, o seu aniversário é hoje. Escolheram, tipo Dia da Mulher, alguma coisa assim, sabe? Um dia especial para ela, e foi aquele dia. Nossa, aquilo ali, para mim foi assim, fechou o ciclo. Ela hoje é uma... Nossa, é que visita todo mundo, vai na rua com a galera toda, chama o povo da sarjeta, né? Mesmo, para ir para a igreja. E ela hoje é assim, para mim é um testemunho vivo de que é realmente o cristão, na caminhada, ele vai esquecendo que o evangelho é para todos, né? E acaba ficando com um grupo ali mais elitizado e deixando ali, né, o pobre, né, o necessitado, como se eles não tivessem uma alma, né? A gente vê pelo trabalho com os surdos, infelizmente, dentro das igrejas a gente ainda encontra preconceito, né, com o trabalho com surdos, né? E assim, será que as pessoas não pensam, né? Ele é uma alma que precisa ser salva, que precisa ouvir, né, ouvir o evangelho. E às vezes tem pessoas que pensam que não é um trabalho, às vezes não é um trabalho bem visto, porque vocês não oram pela cura dos surdos, vocês fazem um trabalho como se Jesus não curasse, e não veem que por meio da língua de sinais, essas vidas estão sendo salvas, recebendo Jesus, né? E aí sendo participantes da família de Cristo. Eu acho que o principal é isso. Jesus, ele veio
com a finalidade principal de trazer salvação, né, para a humanidade. Eu acho que a língua de sinais, ela permite isso, que o evangelho chegue até os surdos, né? Eu queria aproveitar... pode fazer. Pode falar. Ó, pra você ter uma ideia... Ai, desculpa. A Carla perguntou quantos surdos cristãos tem na Tailândia. Tem menos de 100. Tem entre 100 e 200. Cristãos que estão lá no ministério, firme, ali. Isso tem só em entre 100 e Bangkok? 200. Entendeu? Não, é quase na Tailândia toda. Tem ministério com pessoas na Tailândia que tem 6 pessoas. O meu tinha 40. Era uma mega igreja, eu não sabia. Não tem noção, entendeu? E assim, só para ficar bem claro, assim, não significa que eu sou contra a minha denominação, tá? Misericórdia. Só para deixar claro que assim, o contexto de campo faz com que a gente tenha adaptações na nossa metodologia de abordagem para dar tempo para poder falar daquilo que a gente acredita. Isso era muito respeitado na igreja. Ela dizia, você não é a pessoa presbiteriana, então fala de Bíblia aqui pra gente. Você não traduz a Bíblia? Aí eu comecei a dar esses esclarecimentos. Mas não tinha sinal de Páscoa. Não tinha. Eu ensinei os 3 sinais de Páscoa que tem na lista. 4, né? O de mercado, né? Esse aqui, que é o do ovo, né? Isso, esse. A Páscoa de ressurreição, que é o peixe subindo da pedra, que está lá com a pastor Adoniran, faz bastante, né, e tal. Esse. Eu ensinei a Páscoa de passagem hebraica, que a gente usa até no DOT, inclusive, que é esse aqui, do sangue do cordeiro nos umbrais das portas. E o Páscoa novo, que é o que mistura os dois, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, príncipe da paz. Que é esse. Esse aqui. Esse cara deslumbrado também, peraí. É tudo isso, é Páscoa? Eu falei, Quando eu falei para eles que tinha 1 milhão como é? Tinha 10 milhões de surdos, quase, eles ficaram abismados, eles não sabiam onde era o Brasil. Na primeira vez que eu preguei lá. Então, assim, olha que desafio. Imagina se eu chegasse como ocidental, querendo assim, olha só, vocês são pessoas que não sabem de nada, não sei o quê. Não ia resolver nada. Então eu desci, botei o pé no chão, sentei com ele e também consegui vencer o desafio da comida com ele. No Natal de 2018 eu comi barriga de porco com cabelo pela primeira vez. Ai. Eu nunca tinha comido antes. Ai, Jesus. Ô, Só, deixa eu te perguntar. Então a gente até comentou, né? A questão da língua foi um desafio, né? E aí você falando dessa questão do desafio da cultura, né? E aí essa questão da alimentação aí, como é que foi? Tanto para você, como sua esposa, suas filhas, como foi esse processo aí das comidas? As meninas tiveram um choque linguístico. A Laura, as meninas, né? Eu chamo as meninas. Eu só tenho mulher em casa, então deixa eu falar de idade. A minha esposa teve choque mais forte com a língua, que ela não teve a mesma capacitação linguística que eu fiz para aprendizagem de língua. Então eu fiz um curso de aquisição de língua. Muito profundo. E aí eu usei tudo que eu aprendi lá. Mas eu não estava pronto para comida. De jeito nenhum. A gente não sabe o que é agridoce até chegar lá. Você acha que agridoce no Brasil é aquele molhinho vermelhinho do self-service chinês? Aquilo não é nada, aquilo é ketchup para eles. Agridoce é caldo melado. Imagina você fazer feijoada, só que em vez de feijoada, o caldo do feijão preto é melado de cana. Em casa, né? Então é isso. Você puxa lá aquela carne, ai que delícia. Quando você vai comer, doce.
Eu fiquei 3 meses em pânico, porque eu falava, o que é que eu vou comer? Porque eu não queria comer como um estrangeiro, eu queria comer como uma pessoa do dia a dia, morando lá. Aí eu demorei 3 meses para descobrir que tinha omelete, eu demorei 3 meses para descobrir que tinha mexilhão frito, que era tipo um omeletão de frutos do mar, de carne de mexilhão, essas coisas assim. E aí, quando eu descobri, eu comecei a comer igualzinho eles. Então, eu descobri que tinha sopa sem açúcar. E aí demorou um bocado, mas a gente percebeu que esses 3 anos, para você viver como uma pessoa no dia a dia de um tailandês, você vai ter uma quantidade de comida muito mal organizada, as vitaminas muito poucas, mas isso é a nação tailandesa. É assim. Tailandês come arroz de manhã, tailandês come pão feito com sorvete. Eu comi sorvete com pão. Você tem noção? Sabe o pão sovado? Você abre assim, vai comer cachorro quente, né? Lá eles comem sorvete. Você come bolinha de sorvete. Sorvete lá é aquele sorvete assim, de creme, cheio de amendoim salgado. Imagina que delícia. É uma coisa assim, o doce é salgado, o salgado é doce. Eu falava assim, meu Deus, aquela linguiça assim, rodando assim, ó. Você vai, ai que delícia, nossa, caramelo. A adaptação é difícil. Complicado. Mas assim, foi luta. Foi, no começo foi. Mas depois tem a pimenta. Depois do doce tem a pimenta. A pimenta é saborosa. Eu preciso falar, é saborosa. E quando você começa a conviver com eles e você vai comendo, eles já te servem assim, tipo assim, mano, tá apimentado demais. Nossa, que delícia! Que bom! Eu já chorando, suando já, né? Ela, tá apimentado, né, Saulo? Eu falei, mas até que tá gostoso. Café é super ralo, Vânia. É ralo, é ralinho, é quase chá. Eles não tomam café. O café é gelado, lembrei agora. Propaganda de café nesse café na Tailândia. Bota assim, café. Aquele parecia Coca-Cola caindo no gelo. E era café. E aí, o que acontece? Ô Saulo, deixa eu te perguntar. Você tá Olha aí, tantos desafios que teve, né? Teve desafios aqui no Brasil, chegando lá na Tailândia também teve, teve vários desafios, né? No sentido de língua, no sentido de cultura, no sentido até ministerial aí, a questão dos obreiros, enfim. E como que foi, ô Saulo, para vocês na Tailândia, esse processo de tradução aí, de formar tradutores, como é que foi? Você chegou a dar início nesse trabalho na Tailândia ou não? Não consegui. Por quê? Porque quando eu comecei a trabalhar com a minha igreja, que eu trabalhava lá, ela era como se fosse um campo de estágio da Sociedade Bíblica Tailandesa para a tradução da Bíblia que eles estavam desenvolvendo pela metodologia da Weekly Bible Translators, né? Que é essa Weekly... Como é que é, meu Deus do céu? É assim? Ah, não lembro o final deles, não lembro, desculpa. Que é o convencional, o que todo mundo no mundo geralmente faz, que é das Sociedades Bíblicas Unidas, né? Vinculado a esse projeto aí. Lá na Tailândia era a TBS, né? A Thailand Bible Society, né? TBS. Aí lá, minha igreja tinha líderes que participavam dos grupos de leitura dos primeiros textos traduzidos. E eu soube, e a minha liderança começou a me recomendar para participar dos seminários de apresentação do texto, de como é que era, tipo assim, o uso da Bíblia no dia a dia da vida do cristão, que era para familiarizá-los com a tradução nova que estava produzindo. Quando eu vi a metodologia, era muito parecida com a do DOT, mas não era a mesma coisa, que tinha o valor da glosa era muito forte. Tipo, do impresso para o impresso, para depois ir para sinais. Para depois ter sinais.
No DOT a gente sai impresso, sinais, sinais. Entendeu? O rascunho nosso já é em sinais. E daí a gente trabalha, já acabou. O português começou, é só sinais e vai. E aí começou eu a participar lá, o pessoal achando que eu vinha do Brasil toda a vida. Eles não sabiam que eu morava lá. Aí quando eu visitei as igrejas de alguns, eu falei, nossa, você mora aqui. E você pode ajudar a gente? Eu posso lhe ajudar. Aí tá, então peraí, como é que é essa metodologia que você trabalha? Aí eu comecei a participar da metodologia do DOT. Mas aí houve o problema, né, o ponto que foi delicado é a questão do direito de venda, né? O direito, chama direito autoral. Aí a Sociedade Bíblica não me chamou mais por causa dessa questão, né? Se eu tivesse, porque eu quero a minha ideia, era pegar o projeto da Sociedade Bíblica, deixar como estava, continuar do jeito que estava e estar à disposição deles se eles precisassem de ajuda. E pegar a minha comunidade, que eu trabalhava com eles, e capacitá-los para se envolver com a metodologia. Fazendo um trabalho paralelo ali. Mas tendo esse suporte metodológico nessa Sociedade Bíblica. E isso, sem conflito nenhum, nada. Aí eles não quiseram, assim, mudar nada do que já estava sendo feito. Certo? E aí foi ruim porque a nossa congregação a maioria do pessoal era semi-analfabeto. Né? Então eles não tinham leitura em tailandês. Mas agora, já aqui, todos muito felizes porque o culto começava às 7 com oração e depois já tinha alfabetização em sinais e em tailandês, a partir da Bíblia. Aí às 9 horas para 10 horas, mais ou menos, tinham entre 9 e 10 já começava a ter uma confraternizaçãozinha, um cafezinho, e já começando a recepção para o culto. Maiorzão, né? A programação de domingo começava às 7. E aí logo depois culto, almoçávamos todos juntos, discipulado. Deixa eu te perguntar, você percebeu aí no campo que essa metodologia do DOT é muito mais aplicável, no sentido que você já sai do texto, né, para sinais, e depois replicando do rascunho para os sinais, né? Você dá uma continuidade muito mais prática e tem uma acessibilidade, né, para também quem é semi-analfabeto. Muito boa. O próprio surdo nosso, lá, ele copiava o versículo. Carlos, é quente, muito. Igual Manaus. Mais quente que Manaus, lá. O que acontece? A gente tinha versículos copiados na lousa. Ficava numa lousa. Aquilo lá, eles sinalizavam. E os surdos todos memorizavam durante o culto. Terminava o culto, eu tinha um versículo decorado. E a bênção de Deus é que a tradução dos textos de alguns termos bíblicos para o tailandês vinham direto da fonte. Não vinham de uma outra tradução. Vinham direto do hebraico, direto do grego. Eu fiquei assim, gente, que loucura, glória a Deus. Mas eles estão naquela fase dos livros que os nomes dos livros são as abreviações. Igual a gente começou aqui. Que João é J-O, Mateus é MT. Tem um sinal. Então não é Mateus, não é João, entendeu? Não é um sinal do livro ainda. Então, é mais para frente ainda, que eu acho que é a próxima etapa. E aí, assim, o que aconteceu sobre metodologia do DOT no campo? No país vizinho, aconteceu do nosso diretor surdo internacional, que é o... Esse aqui não. Esse. É o Mike. O Mike viajou para o Laos. Ó. O final do Laos é assim, ó. Laos. L-A-O-S. Laos. Isso. Aí foi para Vientiane, que é a capital. É o vizinho assim, ó. Nessa capital, ele entrou em contato com o primeiro grupo de surdos cristãos jovens, da segunda geração, já de que permaneceu no país.
tudo jovens, surdos jovens, e deu uma oficina do DOT. Eles começaram a traduzir. Aí começaram e tal, desenhando, traduzindo, fazendo os rascunhos. O que é que barrou? A língua de sinais do Laos não tinha sinais bastante para dar conta. Aí eles voltaram, pararam de fazer os rascunhos e começaram a alfabetizar. Aí montaram preparando essa geração, preparando a próxima. Apareceu um monte de criança surda. Aí eu conheci os 6 primeiros cristãos adolescentes do lado. Preguei para eles, meninos. Como é que eu preguei? Não sei. Ô Saulo, deixa eu te perguntar. muito Por legal. exemplo, esse processo, né, de tradução e interpretação da Bíblia no Laos, na Tailândia, por ser algo muito recente, a probabilidade de duração aí, tem uma expectativa para isso ou não? Não. Não, porque ela não consegue. Lá no Laos, ela está fazendo, sabe aqueles dicionários que são de GIF? Que você aperta e tem um desenho, mas o desenho também mexe? Ela está fazendo um por um dos sinais, alfabeto, números. Ela estava comemorando esses dias e conseguiu fazer o número até o número 12. Tipo, meu Deus, não tinha. Falei, gente, não tinha coisa básica. Como é que eu vou falar, gente? Referência de versículo, não tinha os números ainda da língua. Então, assim, eram coisas muito sérias. E aí, o que acontece? Fica difícil de mensurar a quantidade de tempo que vai decorrer para se traduzir, porque o próprio surdo está em processo de alfabetização bilíngue. No caso dos nossos da Tailândia, demorava ainda mais. Porque ia pedir o quê? Alfabetização no Thai, para poder ler a Bíblia já no tailandês escrito, para não ter que ler inglês, não ter que ler qualquer outra língua. E alfabetização na língua de sinais Thai. Mas a gente já estava com o perfil com 2 obreiros já na igreja, que poderiam ter um potencial para trabalhar com o DOT. Aí a nossa líder estava querendo vir servir o DOT na África para ver como é que era, lá onde está o nosso diretor global, o Michael, Emily aqui no bigode, Michael. E aí ela não conseguiu ainda, porque por causa da pandemia a gente não conseguiu fazer a nossa viagem junto, que vai eu, vai ela, e depois ficou a ideia de eu levar uma equipe daqui para lá. Aí tá aí, ó, Carla quer visitar, tem o Leonel que eu quero que faça a planta, que é um engenheiro surdo do DOT, eu quero que ele faça a planta. Nós não temos igreja, a gente não tem igreja, a gente é uma adventista. Deixa eu aproveitar aqui, ó, a live vai cair do Instagram, a gente termina e finaliza aqui no Face, pode ser? Aqui aí embaixo? Que aí já falta 14 segundos aí. Aí no Face a gente continua, acho mais fácil. Aí só ver a pergunta da Carla aí. Potencial para trabalhar com DOT. Aí a nossa líder estava querendo vir servir o DOT na África para ver como é que era, lá onde está o nosso diretor global, o Michael, Emily aqui no bigode, Michael. E aí ela não conseguiu ainda, porque por causa da pandemia a gente não conseguiu fazer a nossa viagem juntos, que vai eu, vai ela, e depois ficou a ideia de eu levar uma equipe daqui para lá. Entendi. Aí tá aí, ó, Carla quer visitar, tem o Leonel que eu quero que faça a planta, que é um engenheiro surdo do DOT, eu quero que ele faça a planta. Nós não temos igreja, a gente não tem igreja, a gente é unidade adventista, porque é fechado no domingo, a gente faz o culto no domingo, na adventista. Só aproveitar aqui, ó, a live vai cair do Instagram, a gente termina e finaliza aqui no Face, pode ser? Aqui aí embaixo? Aí já falta 14 segundos aí. Aí no Face a gente continua. Acho mais fácil. Aí só ver a pergunta da Carla aí. Carla, vai pro Face. Que a gente responde lá. Vamos pro Face. Peraí, deixa eu só compartilhar aqui. Enquanto o Gisele vai organizando, eu queria te fazer uma pergunta. Opa, agora eu vou botar aqui, ó. Tá. É isso aí, agora dá para ver você. Eu queria fazer uma pergunta enquanto o Gisele vai organizando ali no Instagram. Por exemplo, nessa questão de campo transcultural, né? Qual foi sua maior experiência, né? Lá, o que te marcou, que aconteceu lá, que você se sentiu impactado, se você tem uma lembrança
O que te marcou mais desse trabalho, assim, que você sentiu que foi um marco? Nossa, Que deve ter várias, né? Várias experiências. Aqueles assim Ai, meu Deus. Você fala que você tinha pensado, não, vale a pena esse trabalho, né? Sim, sim. Assim. Eu não consigo lembrar de outra coisa imediato que não seja a ida para o Laos, em que eu preguei pela primeira vez para os surdos, que eu tive a chance de conhecer os primeiros cristãos de um país. Assim, aquilo ali para mim foi para chorar. É muito emocionante. É muito emocionante. Foi um negócio muito incrível. E assim, eles falando comigo como se eu fosse pai deles, assim, sabe? Tipo, alguém que eles pudessem contar, não no sentido de pai de verdade, mas alguém de mais maduro, mais Pode maturidade. confiar, né? Alguém. Porque era a figura de liderança masculina, uma figura masculina, que eles eram de liderança feminina na igreja deles lá no Laos, né? E aí, assim, isso marcou muito. Então, o Vale a Pena, tá? Foi quando eu comecei a ver, foi o dia, outro dia que foi um marco, isso na Tailândia, o dia que foi marca, você acredita assim, mano, valeu a pena. Valeu a pena sofrer até aqui. Foi quando eu comecei a ver aqueles surdos que a gente nunca imaginava que eu fazia alguma coisa, eles começarem a evangelizar, o povo converter, aparecer na igreja, converter. Aí naquele dia eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Você está fazendo isso daqui, você quer fazer alguma coisa mais desafiadora agora para frente. E mal sabia eu que era realmente voltar, né? Porque muita gente pergunta, é uma coisa muito, muito tensa a nossa volta, porque no meu caso não foi volta. Eu fui enviado pela minha igreja na Tailândia para atender a necessidade da igreja brasileira. Olha que coisa maluca. Mudou. Eles falaram, não, você é nosso. Nós estamos te emprestando para o Brasil. Uhum. Mas você é nosso filho, essa igreja é aqui, você é o nosso pastor, você é aquele pastor que a gente pode contar, você pode não pregar com a gente tailandês ainda, você não dá ainda estudo, mas você está com a gente, você se importa conosco, você nos abraça. Gente, quando eles falam isso, eu chorei tanto. Nossa, eu chorei demais. Porque tailandês não demonstra sentimento assim. E foi unânime, todo mundo dizendo assim, mas logo agora que vocês já estão falando a língua, você já está escrevendo, você já está sinalizando. Aí, cara, chega, entra em parafuso a cabeça. Então, assim, foi muito difícil. Mas aquela coisa. E a gente percebe, né, nessa sua fala, como que Deus ele tem suas maneiras de trabalhar, seus meios de trabalhar, né, as suas formas. Você nem tinha ido com esse principal objetivo, Deus acabou mudando toda a situação, todos esses desafios aí, tanto no sentido linguístico, transcultural, nesse sentido aí da igreja mesmo, né, que foi um desafio, né, uma igreja mais reformada, uma pentecostal, toda essa adaptação com a família, e aí você falar que tudo isso ainda acabou trazendo toda essa satisfação em ver que teve um resultado, em ser usado por Deus para abençoar outras pessoas, para elas evangelizar na sua própria língua, é algo totalmente fantástico, né? É muito emocionante. Eu segui assim o conselho do pastor Ronaldo Lidório, né? O reverendo Ronaldo Lidório, que foi o reverendo Ronaldo sempre nos ensinou os momentos que a gente tinha de aula, aconselhamento, encorajamento para não surtar, 10 anos preparando para ir para o campo. Porque, tipo assim, 10 anos, Gisiel, 10 anos. 2006 a 2016. Você começa, vai dizer assim, fala para parceiros, olha, eu quero ir, eu vou, mas você não vai mais não, eu quero, estou querendo ir. Ah, mas não sei o que.
ele desiste de você. Aí depois, aí você fica surtado, não quer saber mais de nada. Aí sua esposa consegue uma viagem, vai e volta, reanima tudo, aí vamos agora de novo de vez, e demora mais 3 anos ainda para ir embora. Então, assim, foi todo esse tempo foi muito importante. Porque nesses 10 anos, eu tive a chance de ouvir assim, de nunca feche o seu projeto definitivamente. Entendi. Nunca Doutor, feche. e qual que é a mensagem que você deixaria aí para quem está nos assistindo aí, né? Que a gente já está indo para quase 1h10 aí de bate-papo, né? Qual que é a mensagem que você deixaria para quem, por exemplo, tem esse desejo de missões, tem essa chama, né, para estar realizando esse objetivo de Deus de alcançar todos os povos, né? Qual seria a mensagem principal que você daria? Aí, só aproveitando e complementando, tá? Não, tranquilo. A Carla, ela fez uma pergunta, e eu acho que está linkado com isso, né? Ela perguntou assim, para você fazer essa questão da missão, aqui no Brasil ou em qualquer lugar, né? Qual que seria a ideia? Um curso de inglês, primeiramente, ou depois que você vai, depois de fazer um curso assim, que você vai para a Tailândia, para outros lugares? Qual que seria a orientação para quem tem esse desejo? Qual que seria aí? Olha, se eu mutar de novo é porque está passando barulho, aí eu só para outro barulho passa e depois eu volto. O que acontece? Em relação ao preparo que a Carla falou, isso eu acho que, gente, isso vale para surdo e vale para ouvinte. Isso, primeiro tudo começa com o seu envolvimento com a sua igreja local. Aí vem uma frase que é difícil de sinalizar em Libras, mas ela é muito importante, aquela coisa. Você nunca bateu um prego numa barra de sabão e diz que é missionário? Não, vai trabalhar na sua igreja. Então, você nunca trabalhou dentro da igreja... Tá, pode fazer. Então vai trabalhar. Tipo assim, tá lá, você tem lá o sabão. É duro. Você vai lá. Que é fácil, né? Você vai bater lá, pega lá o prego, bate. É simples, fácil, né? Sabão. Então, o que é que significa? Se você nunca trabalhou em lugar fácil, você nunca vai para lugar difícil. Verdade. Não adianta. É assim, quando eu for para lá, eu trabalho. Quando eu for lá, eu faço. Não. Começa a fazer aqui. Uhum. Começa a servir teu pastor, começa a servir tua liderança, começa a falar de missões na tua igreja, começa a interceder sobre missões. Vai nos sites que tem de informações sobre missões. Pega dados sobre pessoas, sobre povos, sobre países, como é que eles estão. E o inglês? Essencial. Inglês, francês, árabe, mandarim e espanhol. Essas aqui são as das 5 que você tem mais projetos missionários circulando nessas 5 línguas. Do inglês você aprende o Thai, do inglês você aprende o laosiano, lá no Laos. Do inglês você aprende a língua malay, na Malásia, final de Malásia. É assim, ó, Malásia. Várias línguas menores você aprende a partir de, às vezes, outra língua. Na África, você aprende línguas tribais a partir do francês. No Oriente Médio, você aprende línguas da região a partir do árabe. Entendeu? Então, hoje em dia... Entendi. Ô, Saulo, então a gente percebe, né, que eu acho que uma das coisas principais aí que a gente precisa ter para fazer missões, né, tanto aqui no Brasil, mesmo com os inúmeros desafios, tanto em outros países, é você ser dependente de Deus, né, para que Ele possa trabalhar em você e para que você possa crescer, né? Igual você disse, né, que teve certos momentos que você teve que abaixar, né, para crescer. Eu acho que isso aí, eu acho que é fantástico no trabalho com missões. A gente precisa
nascer de novo, né? Sim, eu era um Dentro bebê. do campo, né? Dentro do Eu era campo. um bebê. Eu era um bebê. Estava em pleno. Eu e a Helena não tinha diferença nenhuma. Eu aprendi tailandês com a Helena, minha filha mais nova. E falava tailandês fluente, ela falava pelo nariz, igual tailandês. Porque ela já aprendendo na raiz. Então, assim, a mensagem que eu digo, Gesiel, sempre: surdo pode. Intérprete pode. Todo cristão pode. O chamado é para todos. Ah, mas se não entender, a gente traduz, não tem problema não, a gente traduz em Libras, não tem problema. Mas o chamado é para todos. Eu tive essa consciência muito clara em 2011, quando eu fiz o Perspectivas. Mesmo sendo um momento muito difícil da minha vida com a morte do meu avô, Deus me pegou e disse: o ministério não é seu, é meu. E seu ministério não é de surdos, seu ministério não é para surdos, seu ministério é com surdos. E eu assim, meu Deus, isso é muito forte. Eu estou fazendo tudo errado. O meu foco era intérprete na igreja local. Beleza, culto, acessível e tal. Depois. E o depois? O dia a dia. Aí eu comecei a trabalhar de 2011 para frente com a visão da revitalização e da plantação do Ministério Consulta, igual a gente planta a igreja. A gente não tem todo o esforço para plantar uma igreja, de capacitar, estuda sobre a região, estuda sobre conteúdo teológico, estuda sobre conteúdo antropológico, estuda sobre conteúdo teórico e tudo mais. Por que ele não faz isso para surdo? Ah, não, tem que fazer curso de Libras. Eu falei, ok, é uma das estratégias. E visita. Fui visitar uma surda depois de 6 anos de ministério. Pastor Salomão me deu uma catracada um dia que eu calei minha boca. Fechei minha mão, guardei, ó. Pastor Salomão chegou para mim e falou assim: Saulo, quantos surdos você visitou essa semana? Então, desculpa, você é missionário não. Quando você começar a visitar surdos, você vai ser chamado de missionário. Eu queria morrer quando ele falou isso. Porque ele tem razão. Ele não está mentindo. Está cheio de surdo. Graças a Deus, agora com a pandemia, assistindo a gente. E clamando a Deus para a gente ter uma palavra de oração com ele. Clamando a Deus para o pastor dele ver que ele existe. E começa a respeitar o intérprete dele na igreja local. A intérprete dele, que é muito mais mulher do que homem. Então, assim, quem está assistindo a gente, não desista na sua igreja. Envolva a sua igreja com o ministério. Envolva o ministério com a sua igreja. Chama Libras A2 para ministrar na Assembleia de Deus. Chama nós para ministrar naquilo que você quiser, área de missões. Minha gente, se comunica. Não se fechem, não achem que vocês estão sozinhos. Não achem que é impossível. É possível. Eu fui. Demorou, mas eu fui. E hoje eu quero ver surdos indo. Hoje a gente está vendo denominações no Brasil enviando, Gesiel. A gente tem hoje gente sendo enviada para trabalhar com projetos já com surdos na África mesmo. O próprio Ministério Giovanni Si, da Companhia Nissi de Teatro, né? Lá na África tem lares de acolhimento de pessoas com crianças órfãs, essas coisas assim, que tem criança surda. Já. Lá. E assim, então as coisas estão mudando muito. E hoje, assim, você pode dizer assim, eu sou intérprete da minha igreja, mas eu quero ir para missões. Eu tenho como? Tem. Ah, mas eu vou enviar meu surdo para onde? Tem problema não. Escreve para o Movimento Missionário Brasileiro e joga a bomba no colo deles. Ah, mas eu quero ir para a Missão Kairos. Pode vir, ó. Bate no peito aqui, bota aqui, joga no peito, eu bato e chuto pro gol. Vambora. Ah, mas só tem um saldo de intérprete da Kairos? Problema não. De voluntário a gente já consegue em todo lugar. Embora que te aparece gente para ajudar, a gente se organizar e conseguir levantar uma turma para deixar a pessoa participante. E o próprio surdo que diz que quer vir para missões, ele tem que ver que ele também vai servir, ensinando a língua dele. Ele vai servir compartilhando a realidade dele e também aprendendo a realidade de outro. Igual a gente também faz. A mesma coisa. Então, assim, esse encorajamento que eu quero dizer para vocês, cara. É muito legal. Eu não me arrependo.
Eu não me arrependo de ter dedicado... eu dediquei minha juventude para isso. Eu posso não ter certeza nenhuma, Gesiel, de quantas pessoas hoje estão no ministério por causa do meu trabalho. Eu não tenho certeza. Às vezes a gente acha que não é ninguém. A gente acha que às vezes não fez nada, porque te pergunta, Deus, mas eu não ganhei ninguém para Jesus. Eu não, tipo assim, não é, eu não sei quantos foram, mas lá no interior do Ceará, na cidade de SQ, Santa Quitéria, SQ, tem uma igrejinha que os surdos de lá fui eu que evangelizei. Então, assim, cara, o pastor disse assim, ó, seus filhos estão aqui esperando que você volte visitar de novo. Eu falei, gente, é verdade. Então, Gisele, continua firme nesse trabalho, não para. Estamos aqui para te ajudar. Conte conosco sempre. Pensar em ideias legais de envolver a igreja local com surdos, envolver o surdo com a igreja local, que hoje o mais importante não é nem só envolver a igreja local com o surdo, mas o surdo com a igreja. Que é o que a gente vê acontecer, o exemplo belíssimo lá no Rio de Janeiro com a Batista Atitude. A Batista Atitude tem é um estudo de caso. É belíssimo. Hoje surdo interpreta louvor, hoje surdo está na recepção, está no Ministério Infantil, está no Ministério de Casais. Surdo é da igreja. Não é só do Ministério. Eu acho assim que nós podemos até fazer uma live aí, né, para falar sobre isso, né? De como trazer a igreja para a comunidade surda e a comunidade surda para a igreja, né? Ter esse envolvimento, né? Então, eu acho que a gente pode preparar algo assim, né? Que acaba motivando também, né? Quem está nos assistindo, quem tem esse desejo. Então, acho legal a gente preparar algo para conversar e trocar mais experiência nesse sentido aí. Prazer enorme. Vai ser muito legal. Eu tenho ministrado sobre isso desde 2013. Eu trabalhei na plantação de 1, 2, 3. Até eu viajar foram 3 ou 4 ministérios com surdos que eu consegui trabalhar. Desde a minha denominação. E hoje eu estou tendo um presente de Deus muito grande. A minha denominação está formalizando aos pouquinhos o trabalho com surdos. Graças a Deus. Então eu estou muito feliz. Eu estou assim, como que nem noviça rebelde rodando assim no monte. Assim, todo cheio de alegria, sabe? Todo feliz. Igual o Davi pulando de alegria. Então, assim, eu creio que isso vai acontecer na Assembleia de Deus também. Que vocês vão ser bênçãos com a Assembleia de Deus nesse sentido. Começando onde vocês estão, ampliando para o Estado, ampliando para a região, ampliando para o país. É semear, Gisele. Semeia, não desiste. Tá semeia chorando e volta colhendo de alegria. Você vai ver. Tá certo. Ó, então é isso mesmo. A gente só quer agradecer, né, por este momento. A gente não vai falar que finaliza aqui, mas a gente faz uma pausa, coloca uma vírgula, que depois a gente vai ter outros encontros aí, outras temáticas. E eu acho que o Saulo tem muita experiência, muita bagagem para nos ensinar. Então, é isso, né, Saulo? Se você quiser deixar mais uma palavra de agradecimento pessoal. Eu agradeço muito a oportunidade. Agora, depois a gente vai inverter. Vai ser Libras a 2 convidadas comigo no canal Professor Saulo Xavier, lá no prof. Saulo Xavier no Instagram. Eu quero ver se eu consigo abrir mais sobre essas experiências. Tipo entrevista. Quero entrevistar vocês, saber, ó, como é que você começou? Conta como foi, o que é que foi mais difícil, por quê? Porque hoje o pessoal está querendo começar muita coisa, né? Então, vamos fazer esse papel nosso aí de encorajar e também dar força para os irmãos. Obrigado pela parceria com o DOT. Conheça o projeto DOT Brasil, siga @DOT Libras. O final do DOT não é assim, nem assim, ele é um D virando, igual o sinal de tradução. Por isso que é assim. Veio da matriz, veio do pessoal que criou o DOT mesmo. E aí, assim, eu estou muito feliz, estou muito contemplado, porque, por mais difícil que possa parecer, eu estou realizando um sonho de ver o surdo traduzindo a Bíblia. Isso é incrível. Isso é inacreditável e é maravilhoso, porque quando ele tem acesso ao instrumento, ele consegue traduzir. E isso é muito legal. Então, assim, obrigado por essa oportunidade, obrigado pela confiança. Estou muito feliz de conhecer vocês um pouquinho.
Não quero agora conhecer ao vivo. Já vi lá as viagens de vocês para os congressos. Quero ir para os congressos tudo. Não sei se eu vou para Endos esse ano, porque não sei nem se vai ter. Mas eu quero ver se a gente vai para o Congresso dos Ministérios Consuls da América Latina, porque a gente já está descobrindo que não tem tradução de Bíblia em todo canto da América Latina. Então, vamos fazer essa exportação agora do Metodologia DOT com os colegas aqui da América Latina que têm trabalhado, se Deus quiser. Tem alguns projetos nossos já, graças a Deus, na América Latina. No Paraguai já tem, por exemplo. E aí, assim, eu quero andar com vocês também agora. Foi muito legal voltar para o Brasil e conhecer vocês. Faço votos de muito encorajamento para vocês. Tenho orado mesmo, assim, para Deus dar estratégia, para vocês amadurecerem as ideias agora também online, para o que vocês precisarem, tudo. Continue respondendo perguntas, isso é muito bom. Adoro, é muito legal. Gosto muito. E, assim, eu quero dizer para vocês que eu estou à disposição, eu estou à disposição também da comunidade que quiser contactar a mim. Fique à vontade para perguntar, para trocar uma ideia. Assista a live que fica salva. Depois o Gesiel pode tentar ver se dá certo de subir para o canal do Libras A2 também lá no YouTube, se der, não sei. Mas se não der, a gente faz uma live no YouTube também depois, não tem problema. É verdade. E, assim, eu agradeço muito. E fica essa palavra. Surdo pode. É o Senhor que nos dá força para vencer os desafios. E os desafios que são no Brasil não são maiores do que outro lugar. São os desafios do Brasil. E cada lugar é o lugar. Ele é como é, e não como eu gostaria. Então, assim, eu tive que me adaptar. E foi muito bom. Foi muito bom ouvir a voz de Deus, entender e discernir em Deus cada passo e obedecer a Deus para voltar na hora de voltar. Que senão minha filha tinha morrido. Então, assim, fica essa palavra para você. Continue sua vida com Deus. Continue sua vida de oração. Não desista por nada. E mulher disse para mim, meu filho, meu amor, você, por muito menos eu tinha desistido de um trabalho desse jeito. Você já está há 18 anos. 18 anos. Só depois de 18 anos que eu pude ver o que eu estou vendo hoje com a realidade da igreja brasileira. Ainda vai melhorar muita coisa. E vocês já são fruto das nossas lágrimas. Então, assim, que eu quero crer em Deus que a gente não vai precisar chorar mais, como a gente chorava antes. Amém. Então, agora eu acho que é um tempo mais de júbilo e de a gente somar forças e fazer o melhor possível para todos nós. Por isso que é assim. Desiste não. Segue em frente. Tá Que o firme. Senhor cuida. Ok. Pessoal, um grande abraço para vocês. Até uma próxima. Uma boa noite. Valeu. Tchau, tchau.